Há pouco mais de 4 anos, numa manhã, eu estava na frente de um grande hospital de São José do Rio Preto, onde fui para uma visita. Eu vi sentado na guia, logo a poucos passos, um homem. E um jovem muito mais sensível que eu falou-me: ele deve estar sofrendo. Caminhei em sua direção, baixei-me para me inteirar do que estava acontecendo, e aquele homem de aparência serena, visivelmente com os olhos marejados, com voz calma, me disse que sua filhinha, ainda bem pequena, estava prestes a entrar no centro cirúrgico para a extração de um cisto reincidente em seu cérebro. O João, nome fictício, falou: eu rezei tanto para isso não voltar na cabecinha da minha Joana, nome também fictício. Estava claro ali a dor, a incerteza, o sofrimento. Buscamos Deus em oração naquele momento, na espera de algo a mais do que a medicina podia oferecer. Buscamos o milagre. Veja, uma das grandes questões da vida cristã tem a ver com o problema do sofrimento. O problema do sofrimento não é uma questão apenas física, espiritual ou filosófica, mas sobretudo teológica. Temos dificuldade de conciliar o amor de Deus com o sofrimento humano. Eu já ouvi do Ariano Suassuna declarando um poema do Leandro Gomes de Barros: por que existe o mal e o sofrimento humano? Esse poema diz que se eu conversasse com Deus, eu iria perguntar: por que sofremos tanto quando vivemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Em detrimento do equívoco teológico do poema, uma coisa é fato: ao longo de séculos reverbera sempre uma inquietude, uma pergunta: por que sofremos? Por que a nossa dor não cessa? Por que Deus, sendo bom, permite que pessoas sofram? Vários autores, vários teólogos têm tentado de muitas maneiras diferentes responder essa pergunta. A gente vai de teorias desde a batalha espiritual com relação à ação de Satanás na terra, nas nossas vidas, como a retribuição do nosso próprio pecado, consequência muitas vezes da vida. Mas quando a gente está sofrendo, parece que nenhuma dessas teologias responde à dor do nosso coração. E daí a gente tem que entender algumas coisas que nos ajudam a enfrentar a nossa própria dor. A primeira coisa é que há um fato. Esse fato é incontestável e a gente tem que guardar de uma forma bem clara. Deus nos ama. E se Ele pudesse, Ele tentaria nos tirar todo o sofrimento. Daí você poderia me dizer: mas Deus não pode tudo? Por que você está dizendo não pode? É porque Ele só vai poder fazer isso no dia do julgamento final. A palavra me diz que a partir desse dia não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais lágrimas. Entenda, se Deus fizesse isso agora, neste momento, nesse instante, por causa da dinâmica da justiça de Deus e da bondade de Deus, porque Ele é perfeitamente justo e perfeitamente bom, Ele teria que nos julgar imediatamente. E então a oportunidade de salvação e de perdão e transformação se perderia na vida de muitas pessoas. Então, como Deus está lidando com isso? É uma pergunta. Ele vai resolver o problema da injustiça no dia do juízo final, mas agora Ele está colocando os meios de graça a nosso favor. É como se Ele lidasse com a gente: por enquanto existem meios de graça para favorecer vocês.
Mas quais são esses meios de graça? É quando no meio da luta, no meio da angústia, Ele se oferece para estar conosco, para estar presente, ser o nosso Salvador. Quando no meio do sofrimento Ele passa a ser a nossa consolação, ou seja, quando Ele de forma surpreendente se manifesta na minha vida, se manifesta na tua vida. C.S. Lewis diz que Deus sussurra em nossos prazeres, grita em nossas dores. Veja, Deus se manifesta com a sua graça, mas nem sempre o sofrimento vai ser impedido em nossa vida, porque enquanto eu estiver nesse corpo aqui, enquanto eu habitar nesse corpo corrupto, sabe, vai haver doença, vai haver dor, vai ter sofrimento, ou seja, eu vou morrer, nós vamos morrer. Enquanto nós habitamos nesse corpo, vai existir sempre sofrimento, sabe? Deus está preparando um dia, lá na eternidade, em que o nosso corpo será transformado à semelhança e glória de Jesus, e nesse dia, toda lágrima será enxuta dos nossos olhos, dos seus olhos, vai acabar isso. Veja, eu não tenho todas as respostas para o sofrimento. Na realidade, eu também vivo sofrendo. Todos aqui sofrem, de um jeito ou de outro. Eu muitas e muitas vezes simplesmente não estou entendendo nada daquilo que está acontecendo e o que Deus está fazendo. Mas nesse momento, Deus me visita. Nesses momentos de dor que Deus muitas vezes nos visita. Esses dias, o Paulo, não o de Tarso, o da Mota, nos encaminhou um texto da Guia-me, que dizia a respeito à saúde do pastor Luiz Saião. Lá, ele próprio, Luiz Saião, diz assim: minha saúde se foi, tenho o que chamo de sobrevida. Desde janeiro de 2022, nunca mais fui uma pessoa normal. Vivo sobre uma difícil encefalomielite miálgica, inflamação no cérebro que se desdobra em dores, alergias e inflamações por todo o corpo, sofredores 24 horas por dia. Tenho crises maiores às vezes, subida de pressão, fadiga, problemas intestinais, alergias inesperadas e terríveis, dores musculares, tonturas, pesadelos terríveis com gritos, choros e movimentos bruscos. Até tive um quadro de abalo emocional muito forte, explicou o pastor. Apesar de tudo isso, ele foi relatado pelo Saião, ele declara a Guia-me: não vejo razão de reclamar ou ficar falando sempre das dores. Até por isso, muitos dizem: você parece tão bem. É graça de Deus e força do Espírito. Não deixarei de servir ao Senhor. Após detalhar sobre o seu atual quadro de saúde, Saião pediu desculpas por não conseguir atender a todos os convites e afirmou: não estou um pouco doente, que estará bem na próxima semana. Minha saúde se foi. Meu coração e fé estão melhores do que nunca. Não deixarei de servir ao Senhor e de abençoar todos com força que me resta. Ajude-me. No final, o Saião fala algo simplesmente maravilhoso. Maravilhoso, isso tocou meu coração. Ele diz assim: se eu puder ter plenamente grato a Deus por tudo o que Ele fez na minha vida, ainda será quase nada diante da graça sem fim que me alcançou em Cristo Jesus. Nunca atingi meu sonho, amar a Deus sobre tudo e amar ao próximo como Jesus. Talvez agora as dores me ensinem. Pois bem, sem hipótese alguma querer apresentar fórmulas ou tentar responder como podemos de fato enfrentar, atravessar o sofrimento que nos sobrevém. Pensando sobre isso e recordando uma lição que eu li do Tim Keller, retratado num livro chamado Caminhando com Deus em Meio à Dor e o Sofrimento, eu gostaria de junto olharmos aquilo que está em Isaías 43, verso 1 a 3. Diz assim, vou ler na NVI:
Mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Pai, que essa palavra fale aos nossos corações, Pai. Não sejam palavras de persuasão humana saindo dos meus lábios, mas palavras de vida eterna, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. No caso, quando nós olhamos para esse texto, nós observamos lições preciosas para a nossa fé, para a nossa relação com Deus e para lidarmos com circunstâncias adversas, com as batalhas da vida, na nossa caminhada, que nem sempre é fácil, muitas vezes inclusive muito difícil. Nota, a primeira coisa que chama atenção está logo no versículo 1, é a expressão não tema. Mas antes de falarmos sobre o não tema, um outro apontamento nos chama atenção, está no versículo 2, é quando Deus diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. É interessante que o texto não diz se você atravessar, se você passar, porque não é uma possibilidade. O texto bíblico diz quando, porque é uma certeza, você vai passar. Note, a questão é só quando vai acontecer, mas que vai acontecer, vai acontecer. Quem aqui nunca ficou doente? Quem aqui nunca perdeu um ente querido? Quem aqui pode afirmar que jamais passará pela dor ou pela morte? Nós não temos essa certeza, de modo que vai acontecer. Então Deus está dizendo: quando você atravessar, passar, caminhar, atravessar as águas, quando você andar, passar, caminhar pelo fogo, eu estarei. Veja, você que entrou aqui hoje e me assiste ou me assiste pela internet, está passando por circunstâncias adversas, que tem batalhas a serem vencidas, que está com medo e até gostaria de lhe dar um incentivo do tipo assim: meu lindo, isso vai passar, calma, de agora em diante tudo vai ficar bem. Eu queria falar isso, mas eu não posso falar isso. Por quê? Porque simplesmente não é verdade. Veja, o que Deus prometeu para mim e para você, querido, não foi ausência de problemas, mas foi a intervenção dEle, a presença dEle, quando eu e você passarmos por essa circunstância. É a presença dEle que Ele nos ofereceu. O Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflição. É aquilo que está em João 16:33. Graças a Deus Ele não para aí, porque Ele diz: mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Veja, o que o Senhor diz é que de fato eu e você vamos passar por aflições, mas nós não devemos desanimar, nós não devemos nos entregar. Veja, o que o Senhor diz é que de fato eu e você vamos passar por isso, mas a gente tem que ter bom ânimo. Ele está dizendo: mesmo na aflição, tenha bom ânimo, não apenas porque Ele venceu o mundo, mas porque Ele venceu o mundo para que você pudesse também vencer o mundo. Ele venceu o mundo para que nós pudéssemos vencer o mundo. Note, o mesmo apóstolo João, que escreve essa afirmação de Jesus, quando ele diz assim: eu venci o mundo, ele escreve lá na frente em sua primeira epístola: e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. 1 João 5,4. Eu e você temos a oportunidade, a possibilidade, nós temos na realidade o privilégio, o recurso de podermos andar em fé, e através da fé vencermos o mundo e as suas circunstâncias contrárias às nossas vidas, o mundo e suas adversidades. Mas nenhum de nós deveria questionar
se vai ou não passar pela água ou pelo fogo. Nós vamos passar, é a afirmação bíblica. Veja, Deus não promete nos poupar do sofrimento, a promessa é que Deus estará conosco, caminhando ao nosso lado em meio de tudo isso, nos chamando a não temer. Na realidade Ele está dizendo: eu quero que você confie em mim. Quando eu olho esse texto, é Deus falando para mim, é Deus falando para o Jada, é Deus falando para o Clóvis, tá? É Deus falando para o Mazon: eu quero que você confie em mim, sabe? Eu quero que você confie em mim. Aliás, a proposta nunca é só que a gente se esvazie do medo. No meio de uma luta, Jesus vira para Jairo, sabe? Quando alguém chega e dá a notícia: ó, não incomode mais o mestre não, porque a tua filha já morreu. Jesus vira para ele e diz assim: não temas, crê somente. Jesus não diz: eu quero te esvaziar dos seus medos e temores. Ele diz: tira isso de você para você poder funcionar na fé, para que você mantenha uma atitude de confiança, de credibilidade para aquilo que você espera de mim, se não tem sentido eu ir com você. Pois bem, olhando para o texto de Isaías, Deus nos mostra que a fé, ela é indispensável para passarmos pelo sofrimento. Basicamente tem no mínimo, inclusive, essa fé, 2 estágios, e eu queria que você prestasse atenção nisso. O primeiro estágio da fé, para que a gente possa enfrentar o sofrimento, não muda necessariamente a circunstância que nós enfrentamos do lado de fora. Esse primeiro estágio tem a ver com aquilo que se passa do lado de dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente. Note, antes de Deus dizer: olha, você vai passar pelo fogo, vai passar pela água, Ele começa dizendo assim: não tema. E Ele termina depois dizendo assim: eu sou o teu Salvador. Importante ressaltar, querido, que essa expressão Salvador no Velho Testamento, ela não era recebida no mesmo contexto que a gente vê e imagina hoje, sabe, pelas pessoas com a ideia de salvação espiritual. Para eles, o teu Salvador é quem vai dar livramento, é quem vai efetivamente socorrer, é quem vai intervir naquilo que ele estava enfrentando. Então Deus começa dizendo assim: não tenha medo. Ele menciona as dificuldades, ele diz o que vai fazer, mas essa ideia, quando não tema, sabe, é uma fonte muito grande na Bíblia. Nós poderíamos perguntar: mas por que Deus bateu tanto nessa tecla? Quantas e quantos versículos você vai encontrar dizendo assim: não tema, não tema, não tema? Por que Deus insiste nessa tecla? Porque Ele falou tanto a respeito desse assunto da gente não temer. É porque isso de fato é algo crucial na nossa vida. Eu quero te dizer que a fé, ela começa com a superação do medo. A fé, ela começa com a superação do medo. A fé, ela, antes de mudar a circunstância do lado de fora, ela precisa mudar a minha e a sua condição dentro da gente. Ela precisa superar o medo que nos assola. Entenda, quase sempre a maneira como eu e você vamos enfrentar aquilo que surge diante de nós tem a ver com a atitude interior, com a parte da nossa postura, do como nós vemos, como nós encaramos. Isaías 30:15, a palavra de Deus diz assim: porque assim diz o Senhor, sabe, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força. A Bíblia fala que há uma salvação que vem de descanso, que vem de sossegarmos. Há uma força que se manifesta através da tranquilidade. Veja, Deus está falando de uma atitude interior, não é exterior. Se nós pegarmos o Salmo 46, um salmo de confiança, nós meditamos esses dias aqui, na noite da bênção,
Salmo 46, um salmo de confiança, no verso 10, Deus fala e nos orienta, ele dá uma orientação, uma realidade clara para nós assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Já no verso 11, o salmista nos acalma dizendo assim, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja, há um lugar onde dentro de você a fé te leva a uma superação do medo, e ela te coloca no lugar onde você não se dobra diante de circunstâncias adversas. É quando eu e você entendemos isso. Eu garanto que isso é libertador. Quando a gente entende que, em primeiro lugar, eu tenho que dominar o medo que assola o meu coração, o medo que toma conta da minha mente, a hora que acontece isso, desencadeia o processo de fé e aquilo não tem mais força contra mim. Observe o texto sagrado ao abordar heróis da fé, lá em Hebreus 11. Acompanhe comigo aquilo que está escrito, olha lá. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio de espada, da fraqueza tiraram força, tornaram poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Não sei se vocês perceberam que a Bíblia está nos apontando é que alguns, pela fé, apagaram a força do fogo. A Bíblia não está dizendo que eles apagaram o fogo. O fogo continua aceso, mas a fé apagou a força do fogo. Ou seja, a circunstância não mudou, mas não tinha mais poder de afetá-los. Entenda, antes da circunstância ser mudada, querido, querida, algo tem que acontecer dentro de mim. Algo tem que acontecer dentro de vocês antes de a circunstância ser alterada. Então Deus está dizendo o seguinte: quando você passar pelas águas, qual a primeira afirmação que Ele faz? Ele diz: eu estarei com você, eu serei contigo. É a mesma expressão do verso 46:11. Eu vou estar junto. Quando você passar pelos rios, eles não vão te submergir, eles não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, Deus diz, Ele não vai te queimar. Ou seja, perceba, a promessa não é de não passar pelo fogo, não é de não passar pela água. Deus diz, mas quando você passar, eu vou guardar você. Quando você passar, as águas não vão te afogar. Quando você passar, o fogo não vai te queimar. Em outras palavras, as circunstâncias não vão poder te destruir. Não vão dizer que ela não existe, porque ela existe. É a mesma coisa de eu negar uma doença. Quando eu estou doente, eu estou doente. Eu negar uma dor, quando eu tenho dor, eu tenho dor. E não é um ato de negação, é dizer que aquilo, em detrimento daquilo, o Senhor está comigo. Em detrimento do sofrimento, o Senhor tem uma promessa. Esse é o primeiro lugar onde a fé opera, querido. Antes de apagar o fogo, ela começa apagando a força do fogo, sabe? A fé se instala dentro de mim, dentro de você, nesse lugar onde a palavra de Deus gera em nós tanta convicção que as circunstâncias não nos assustam mais. A gente não se curva às circunstâncias, a gente não se dobra mais diante da circunstância. A gente poderia até lembrar daquela musiquinha, O Sol, do J Quest: ei dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, na letra da música diz assim, para onde haja sol. Eu podia dizer, eu vou aonde esteja Deus, porque Deus está comigo, e Ele não me leva a nada. Deus é a minha força, não importa a circunstância. Se o que me mata é a morte, eu mato dentro de mim a morte que me mata. Você entende? Sabe?
E saiba que quando dentro de você essa convicção, essa tranquilidade é roubada, o sobrenatural já está sendo abortado. Não tem como continuar. Ou seja, não tem segundo estágio. Se o primeiro estágio, que é o não temas, não funcionar no teu interior, o segundo estágio do milagre já está abortado. Quando Pedro andava sobre o mar, o texto nos aponta que no momento em que Pedro teve medo, ele começou a afundar. Agora, o que é interessante para mim nesse texto é que imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Note, Jesus está chamando a atitude de Pedro de olhar a circunstância de dúvida. Ele está falando que isso é uma dúvida, mas o texto continua dizendo: quando entraram no barco, o vento cessou. Mas querido, querida, deixa eu te dizer o segundo estágio da fé então, que é quando muda a circunstância. Sabe, não vai acontecer enquanto você não funcionar no primeiro estágio. Veja, quando você aprende a se mover sobre as circunstâncias, que é quando elas não te afetam mais, é quando elas não intimidam mais você, você vai para o segundo nível, que é quando as circunstâncias de fato são mudadas. E é interessante que, sendo mudadas ou não mudadas, não muda mais nada, porque você já venceu. Vocês entenderam? Ou seja, se você passou pelo segundo estágio, para o primeiro estágio, o segundo estágio é como se Deus olhasse para você e falasse assim: ó, é lambuja, você entendeu? É a cereja do bolo, não precisa mais. Veja, eu e você precisamos ter uma atitude diferente diante das circunstâncias. Veja, nós citamos o texto de Hebreus 11, que diz que alguns pela fé apagaram a força do fogo. Existe um registro, lá em Daniel capítulo 3, vocês se lembram bem dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles desobedeceram a uma ordem do rei de se curvar diante de uma estátua. Isso em obediência ao Senhor e à sua palavra. Note, na ocasião o rei Nabucodonosor chama os 3, propõe a eles uma segunda chance e faz um desafio perguntando no verso 15 do capítulo 3. Quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? É isso que ele pergunta para aqueles 3 amigos. Mas aí nós vemos na fala dos 3 registrado em Daniel, a partir do verso 16 e 18, o seguinte, olha, acompanhe comigo. Ó Nabucodonosor, não precisamos defendermos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Vejam, queridos, em resumo, o que eles dizem é o seguinte: se Deus nos salvar, aleluia. Se Deus não nos salvar, aleluia, Ele é o nosso Senhor, nós vamos permanecer fiéis, independente daquilo que aconteça em nossa volta. É isso que esses homens estavam falando. Vejam, isso é maravilhoso, gente. A confiança do jovem estava em Deus, e não em algum plano que pudesse ser cumprido. A confiança estava na presença do Senhor, confiavam em Deus, e isso incluía a confiança de que Deus sabia aquilo que era melhor para eles, sabe? A palavra diz que Nabucodonosor se encheu de fúria naquela ocasião. Diz o verso 19, que ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, ficou tremendamente quente. E olha a partir do verso 23, acompanhem comigo, olha. Os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram os 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem,
Estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Veja, o verso 27 diz: o fogo não teve poder algum sobre o corpo deles. Diz que não foi chamuscado o cabelo da cabeça, nem os mantos se mudaram, nem tinha cheiro de fumaça. Isso é maravilhoso. Sabe, é a expressão que a gente lê no Salmo 23, a expressão daqueles jovens: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei algum, porque Deus está comigo. Essa é a visão. Veja, se você está com Deus, de fato funciona assim. É aquilo que eu vivo falando para os homens no Café com Fé, já falei muitas vezes em púlpito, uma regrinha que é básica para todo cristão, que é a regra do tanto faz. Qual que é a regra do tanto faz? Sabe, é assim, ó: se eu deitar e acordar, Deus estará comigo. Agora, se eu deitar e não acordar, eu estarei com Deus, tanto faz. Vocês entenderam? É essa a segurança do cristão. Quando a gente chega a esse ponto, é o ápice, no sentido de que não há poder nenhum externo que pode nos atingir, tanto faz. Ei, medo, eu não te escuto mais. Sabe, amado, sabe, amada, o céu pode, não é só um lugar, não é só um lugar. O céu é a companhia de Deus, é a presença de Deus. Sabe, eu estava pensando que um dia Moisés, diante do Senhor, ouviu uma voz de uma forma bem clara: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Gente, o lugar só é santo porque Deus estava lá. É a presença do Senhor. Não há céu sem Jesus. De modo que o que importa para nos dar paz é a presença de Deus, é a companhia do Senhor. E eu vou caminhando para o final. Nós notamos que, apesar do fogo não ter podido queimar absolutamente nada, queimou uma única coisa: as amarras que prenderam os homens. Eu te pergunto nessa noite: quais são as amarras que te prendem? Porque muitas vezes existem muitas amarras que prendem a gente, sabe? Deixa eu te dizer, querido, querida, quando eu e você passarmos pela água e pelo fogo, o propósito de Deus não é e nunca foi nos destruir. Pelo contrário, Ele diz: a água não vai te afogar, o fogo não vai te queimar. Deus está dizendo: eu não quero destruir você, mas saiba, Ele vai destruir aquilo que te prende, aquilo que te amarra. Quando você sair dessa, você vai estar numa outra dimensão, sem medo. Assim, ó, você está com medo agora? Medo da morte? Sabe o que a gente teria que responder agora? Sabe? Eu não tenho medo da morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse deveria ser o ápice de toda a vida cristã, aquilo que está em Filipenses 1:21. Amado, amada, entenda que existe crescimento no meio das provas. A Bíblia é clara a respeito disso. Agora, entre todas as promessas de Deus, o seu cumprimento, há sempre um intervalo de tempo onde Deus parece trabalhar mais dentro de nós do que fora de nós. Todas as pessoas que passaram por uma situação terrível, difícil, existiu uma oportunidade do Senhor trabalhar tremendamente dentro do teu coração, dentro da tua mente. Quando passamos pelo fogo, quando somos lançados na fornalha, aprendemos que se você crê em Jesus e descansa nos seus braços, o sofrimento estará para o seu caráter. Assim como o fogo tapa o ouro, ele te refina, sabe? Mas o que me chama a atenção, além de eles serem lançados e amarrados e estarem soltos, é que diz: olhem,
eu estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho dos deuses. Quando eu e você conseguirmos enxergar o Senhor conosco, não importa o que a gente está enfrentando e qual a situação, sabe? Inclusive tem uma tradução que diz assim: esses homens estavam passeando no fogo, sabe? É como se, eu fico imaginar não é pecado, que eles estavam cirandando, sabe? Ali dentro. Amada, você está na fornalha. A gente tem que entender a presença do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa: minhas melhores experiências com Deus sempre foram nos momentos de dificuldade. Sempre dos momentos mais difíceis da minha vida foram os momentos que eu senti Deus presente, pertinho de mim, sabe? Eu não sei se você estão entendendo, mas como eu já apontei em outras ocasiões, na Bíblia tem um texto que na realidade nós encontramos como uma oração em Abacuque 3, onde o profeta termina a sua petição com uma declaração linda, sabe? Essa declaração diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto no vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amados, naquele grande hospital em Rio Preto, sabe? Como eu falei, existem muitas crianças até hoje lá, acamadas, algumas em comas, pais, avós em busca e espera de cura, talvez assim de um milagre. Estão lá há dias, semanas. Existem pessoas dentro de hospitais há anos. E muitos de nós temos uma ideia muito equivocada e diminuta da ação de Deus. Talvez porque não depositamos propósito de vida em coisas que a morte não pode tocar. Para que serve a vida humana? Como devo gastar aqui na terra o meu tempo? Olha o que o Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 4. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Seja sóbrio em tudo, no verso 5. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpre plenamente o seu ministério. Paulo estava pressentindo o fim, e ele proclama no verso 7: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Meus queridos, quando eu tenho essa noção de eternidade, de imortalidade em Cristo, a doença, o sofrimento, a dor, perde a eficácia. Eu não estou dizendo que ela não existe, mas ela não tem a mesma força, porque algo dentro de mim me transforma. Sabe, Margarete, é aquele sentimento do seguinte: que vantagem tinha o inferno quando levava a mamãe para o hospital se ela saía correndo nos corredores orando pelas pessoas? Qual a vantagem? Que vantagem tinha o inferno que quando levava a mamãe do Paulo para um leito para ser cirurgia, quando ela ficava cantando para os médicos, para dar força para os médicos? Que vantagem tinha o inferno com isso? Que vantagem? Isso daí é entender, sabe, que não importa a circunstância, entenda, a fé, mais do que fazer força para ela acontecer, é você entender exatamente como ela funciona, e tem uma verdade absoluta nisso, guarde para nunca esquecer: a fé se apoia, não em você, mas no caráter de Deus, aleluia por isso. A fé não se apoia em você, mas no caráter de Deus. Paulo, em suas orientações a Timóteo, diz: eu sei em quem tenho crido. Ele não diz no que eu tenho crido, ele diz: eu sei em quem.
eu sei quem é a pessoa. É o Deus que diz que a palavra dele é a verdade, que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. É o Deus que diz: eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. É o Deus que não pode mentir. Eu te pergunto, você chegou aqui hoje trazendo o peso das circunstâncias adversas, se sentindo muitas vezes assim, no olho do furacão, com medo, com muito medo, e a orientação do Senhor é simplesmente assim: não tema, não tema. Francis Chan diz em um dos seus livros assim, algo que eu queria que você guardasse: nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem-sucedido em algo que não importa. Vou repetir: nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem-sucedido em algo que não importa, que não tem sentido. Como eu lhes falei no início, eu não tenho todas as respostas. Se eu fosse voltar a conversar com cada um das mamães, dos papais que estão de frente daquele hospital, sabe? Eu me conheço, eu simplesmente iria chorar e dizer para eles: Jesus está aqui, Jesus está aqui. Mesmo que você não esteja vendo. Veja, existem dias, existem semanas em que o sol não aparece, mas isso não significa que ele não esteja lá. Basta olhar além das nuvens escuras, muitas vezes nuvens carrancudas. Mesmo que eu não esteja vendo, Jesus está aqui, pelo que eu vou confiar, pois Ele está cumprindo exatamente a promessa dEle: eu estarei com vocês. Ele está manifestando muitas vezes nos lábios das mamães que acariciam o cabelinho dos filhinhos. Mamães que encontram tempo na antessala de UTI para fazer orações pedindo um milagre, a graça. E Jesus está lá, sabe? Jesus está lá. Jesus está numa igreja que proclama e ora, e intercede, e acredita que o Senhor cura, sabe? Tem coisas que a gente fala assim: é ciência. Gente, quarta-feira nós levantamos um clamor aqui pela vida do Enoque. No dia seguinte, as plaquetas deles começaram a subir. Como? Eu acredito nesse Deus sobrenatural. Eu acredito nesse Deus que está conosco, nesse Deus que age. Eu não tenho dúvida que Jesus está aqui.